Fala galera, bem-vindos à nossa última aula do curso básico de Fusion. Nessa aula a gente vai criar um novo componente dentro desse arquivo e vai fazer uma montagem aqui, tá? Então, para começar, nós vamos criar um novo componente, como fizemos na aula passada, tá? Criamos aqui New Component, criamos um sketch e quando eu falei que é sempre bom começar desenhando pela origem, nós podemos fazer o seguinte aqui, tá? Nós criamos um componente, queremos criar um componente novo, e esse componente ele faz parte de uma montagem já, tá? Então, por exemplo, se eu quiser selecionar esse plano aqui, ó, que é o plano da face aqui do nosso puxador, o que acontece? Você pode simplesmente pegar e projetar, create, dar um projetar e projetar esse círculo aqui, ó, que basicamente é o que a gente quer fazer, né? Eu vou pegar essa projeção e em cima dela eu vou fazer uma extrusão, certo? Então eu vou voltar aqui para o componente principal. A gente já criou o nosso cilindro aqui para continuar o nosso puxador, tá? O que é interessante aqui, tá? Como eu criei a partir de uma projeção, se nós viermos aqui no nosso primeiro componente que a gente criou, selecionar esse sketch aqui e dar um editar nele, que é o sketch que gera a nossa face lá que nós usamos, e vamos dizer que aqui eu acho que está muito grande, eu quero fazer ele com 30, e eu der um OK. Se nós voltarmos no componente principal aqui, ó, vocês vão ver que esse cilindro está acompanhando o diâmetro, tá? Por quê? Porque aquele sketch que nós criamos é uma projeção dessa face. Se você volta aqui e altera esse diâmetro, a projeção também altera. É como se a gente tivesse aqui na linha do tempo, tivesse alterado o diâmetro dele, e a partir daí tudo que está desse sketch para frente é recalculado, tá? Então isso aqui é interessante fazer, são algumas relações que você pode criar que podem agilizar na hora de fazer um desenho, tá? Por exemplo, você faz o desenho um pino e esse pino vai num buraco. Se você já colocar esse pino no lugar, já desenhar o pino no lugar e depois criar o buraco a partir do pino, toda vez que você alterar esse diâmetro desse pino, ou aqui no caso alterar o diâmetro desse cilindro, ele vai alterar isso aqui, o que agiliza muito a nossa modelagem, né? Então o projeto vai ficar muito mais rápido de construir, porque o programa vai se preocupar em fazer pequenos ajustes que sejam necessários. Bom, muito bem, nós temos agora esses dois componentes, né? Porém, esse componente aqui está solto. Você pode puxar ele para o lado, pode arrastar ele à vontade, e numa montagem mais complexa, ou até mesmo nessa montagem, não é o que a gente quer. A gente quer que isso aqui fique travado para que você possa depois rotacionar, ou talvez pegar esse puxador e colocar ele em algum lugar e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele reverter a posição aqui, para ele voltar na posição que foi desenhada, e vou fazer um travamento. Eu vou selecionar essas duas peças aqui, ó, com o Ctrl apertado, seleciono as duas peças, clico com o botão direito e crio um Rigid Group, tá? Dou um OK. E muito bem, aqui agora elas estão, como esse componente está travado no chão, né? Ele está em ground aqui, e esse componente já está travado nesse, agora nada mais se mexe, tá? Isso aqui é um jeito de fazer quando você desenha a sua peça já na posição que você quer. A Autodesk diz que esse é um dos melhores modos de você criar uma montagem complexa, para ele não pesar muito no sistema, o programa não ficar tão pesado, tá? Então esse é um dos jeitos de fazer. E nós queremos que esse puxador tenha um outro pezinho desse aqui do outro lado. Como a gente pode fazer isso?
nós vamos selecionar esse componente, nós vamos dar um copiar ou um Ctrl C, vamos vir aqui em cima e dar um paste, certo? Quando você dá um paste num componente, ele aparece essas setinhas, né, para você fazer a movimentação do componente. Tá? Uma das coisas que nós poderíamos fazer é vir aqui, movimentar manualmente e tentar encaixar ele na posição lá. Vou tentar fazer assim, o que é bem difícil de fazer, e colocar ele na posição mais próxima lá que nós queremos que o componente fique. Colocar ele próximo ao que você quer na posição final ajuda bastante quando a tua modelagem é muito complexa, ajuda você a visualizar o que você quer que o programa faça. Tá? Porém, não é necessário. Se essa peça estivesse aqui também, não seria problema. Tá? Beleza. Em cima disso, a gente vai ter que fazer joints. Eu vou puxar ela para o lado aqui só para a gente ter uma visualização melhor. Tá? Outra forma de você posicionar um componente, posicionar ele com precisão, né, é vir aqui em Assemble e criar joints. Tá? O que é isso? Joints são pontos de referência, que a gente escolhe para fazer colocar o componente no lugar. Então, como é que isso funciona? Se você passar o mouse em cima, por exemplo, aqui desse cilindro, você vai ver que ele tem 3 pontinhos que o mouse dá um snap, né? Ele cola no lugar lá. Você pode fazer isso em qualquer face, tá? Em qualquer cilindro. Eu vou fazer aqui daqui a pouquinho um quadrado para a gente mostrar como é que funciona no quadrado. Esses pontos de referência geralmente são, que nem aqui, num cilindro ele pega o centro e as duas pontas. Se fosse um retângulo, você poderia usar qualquer canto do retângulo ou o centro dele. Cada forma tem os seus pontos de referência que pode ser usado, tá? Você pode criar pontos novos, mas isso é um pouquinho mais avançado e é bem raro ser necessário. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa face aqui, ó, e daí vou clicar no centro. Ou, outra opção, tá, é clicar direto no centro aqui, ó. O componente vai ficar transparente. E vou selecionar essa face aqui, ó, clicar do mesmo jeito no centro. Olha lá, o programa vai fazer as duas faces estarem encostadas, tá? E aqui eles vão estar travados. Ainda sem dar o OK aqui, vamos dizer que essa peça não seja encostada, ela seja 5 mm para trás ou 15 mm para trás. Você pode digitar aqui também, ou mais para um lado ou mais para o outro. Enfim, você pode dar algumas direções nessa montagem. Você pode fazer ela rotacionar. Existem algumas opções aqui para fazer esse ajuste, tá? Mecanicamente, às vezes a peça não vai encostar, você sabe que ela vai ficar um pouquinho para fora, então você puxa ela um pouquinho para fora, tá? Então você tem essas opções aqui para posicionar a tua peça com precisão. Aqui você tem uma precisão muito boa. Eu vou dar um OK e olha lá, nosso puxador está montado, tá? Olha lá, vai ficar bem bacaninha até. Nosso puxador tá montado e travado, que ele não sai mais do lugar. Você pode pegar esse puxador, salvar esse arquivo aqui, tá? Eu vou até salvar aqui, puxador, né? E usar essa montagem aqui. Você pode usar ela em outro arquivo. Vamos dizer que nesse painel aqui que nós fizemos na aula anterior, eu vou abrir ele. Vamos dizer que nesse painel eu queira colocar o puxador, tá? Você pode selecionar o puxador aqui, dar um inserir, espera ele carregar. Olha lá, coloquei nosso puxador no painel, tá?
aqui você pode fazer, colocar, vamos criar uma junção aqui. Eu vou dar um capture position. Ele vai perguntar o que a gente quer fazer. Eu vou selecionar o ponto, vai ficar mais visível aqui. Vou selecionar esse ponto aqui, ó. Vou selecionar, ó, aqui que eu tinha comentado, né? Cada geometria tem seus pontos. Então essa geometria aqui, que é bem complexa, tem todos esses pontos que você pode usar de referência. Ah, é muito difícil vir e clicar direto nele, no ponto que você quer. Você pode clicar na face e depois selecionar um ponto qualquer que você queira. Vou selecionar esse aqui. Aqui era 20, eu vou fazer ele 10 para o lado e vai ficar centralizado. Então, olha lá, tem um puxador. Claro que aqui não tá tão legal quanto eu deveria, mas eu tenho um puxador travado lá nessa montagem. Ele é um arquivo externo, esse linkzinho aqui diz que ele é um arquivo externo. Eu não posso modificar esse puxador aqui dentro desse arquivo. Para fazer isso eu tenho que entrar nele aqui, ó. Tá, então isso aqui é uma... eu vou fechar. Isso é uma coisa que você pode usar, uma montagem dentro de outra montagem lá. É claro que o ideal lá é que aquele painel fosse um componente, não uma montagem assim, né? Ou melhor, fosse uma montagem assim, né? Não um componente único. Mas isso é assunto para um curso um pouco mais sofisticado. Observações importantes sobre componente. Como eu copiei o componente, vocês podem ver que aqui ele está componente 1, 2.1 e aqui componente 1, 2.2. O que significa? Ah, e os dois estão na mesma cor. O que significa? Significa que se eu entrar em nenhum dos dois componentes, não importa qual, selecionar e vamos dizer que essa extrusão aqui, ó, eu vou dar um editar e eu vou diminuir isso aqui em 10 milímetros, um pouco mais, 20 milímetros, 40 milímetros. Vamos deixar assim, tá? Que eu diminui ele um pouquinho. Se nós voltarmos aqui, ó, você vai ver que ele está exatamente igual. O que acontece? Esse é um clone desse. Tudo que você modificar nele, tudo que você fizer nesse carinha aqui, ó, ou nesse carinha aqui, tanto faz. Se você abrir o 2 aqui também, você consegue modificar. Eu vou deletar esse fillet aqui, ó. Que eu modificar, olha lá, ele modifica aqui também. Tá, então isso aqui são clones. Se você quiser que ele não seja um clone, você vai dar um copiar nele aqui, ó. Vira aqui em cima e dá um... Cadê? Sumiu. Copy. Selecionar. Em vez de dar um paste, um Ctrl V, você dá um paste new. Eu vou puxar ele pro lado um pouquinho. Olha lá, ele criou um componente 4. Ele criou um quarto componente. Na verdade, um terceiro. Ele nomeou aqui como 4. Mas ele criou um componente 4 que ele é independente dos outros. Então, se você modificá-lo, olha, tem exatamente o mesmo histórico, tá? Então, daqui para trás ele é igual ao outro, mas você pode vir e modificá-lo como você quiser. Olha lá. Então, a partir daí você pode trabalhar, criar vários componentes, criar montagens mais complexas e assim por diante, tá? Bom, para o curso básico era isso que eu queria mostrar. Eu vou lançar outros cursos ainda, tá? No site fabricanagaragem.com. Lá vocês vão encontrar alguns outros cursos, ou no canal do YouTube, tá? Eu acho que é mais fácil entrar no site lá, que vai ter muito mais coisa, muito mais material para vocês darem uma olhadinha. Beleza, pessoal? Aguardo vocês para os próximos cursos e até mais.